Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 25. Os israelitas deixam o Egito. Antes do amanhecer, o povo de Israel estava a caminho. Durante as pragas, aos poucos os israelitas tinham se reunido em Gósen. Algumas providências tinham sido tomadas para a necessária organização e controle das multidões que estavam a caminho. Elas já estavam divididas em grupos sob a responsabilidade dos líderes indicados. Assim partiram cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Êxodo 12, versículos 37 e 38. Não somente aqueles que estavam motivados pela fé no Deus de Israel, mas também um número muito maior que desejava apenas escapar das pragas. Esse grupo foi um problema constante e um embaraço para Israel. O povo levou consigo grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Êxodo 12, versículo 38. Antes de deixar o Egito, o povo exigiu uma recompensa pelo trabalho que não foi pago. E os escravos saíram com muitas riquezas que receberam de seus opressores. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Êxodo 12, versículo 41. Os israelitas levaram com eles os ossos de José, que, durante os anos sombrios do cativeiro, mantinham viva diante deles a promessa da libertação de Israel. Em vez de seguirem o caminho direto para Canaã, atravessando o país dos filisteus, o Senhor os conduziu para o sul, rumo às praias do Mar Vermelho. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Êxodo 13, versículo 17. Os filisteus os considerariam escravos fugitivos de seus senhores e não pensariam duas vezes antes de guerrear contra eles. Os israelitas tinham pouco conhecimento de Deus e sua fé nele ainda era bem pequena. Teriam ficado aterrorizados e desanimados. Não tinham armas, não tinham o costume de guerrear e estavam deprimidos devido ao longo período de cativeiro, além da responsabilidade que tinham com as mulheres e os filhos, as ovelhas e o gado. Ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor demonstrou ser verdadeiramente um Deus de cuidado e amor. A coluna de nuvem. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim poderiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 13, versículos 20 a 22. Diz o salmista: ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Salmo 105, versículo 39. Vê também 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2. Ela servia de proteção contra o calor abrasador, e sua sombra e umidade proporcionavam um ar refrescante e agradável em meio à aridez e o ar seco do deserto. À noite, tornava-se uma coluna de fogo que iluminava o acampamento e lhes dava a certeza da contínua presença divina. Viajaram pelo caminho longo e entediante daquela terra deserta. Já estava ficando cansados de andar por aqueles lugares cheios de montes e vales, e alguns começaram a ficar com medo de serem perseguidos pelos egípcios. A nuvem ia adiante e eles a seguiam. Então o Senhor orientou Moisés para que eles se desviassem pela encosta de um penhasco rochoso e acampassem junto ao mar. Deus lhe revelou que Faraó viria persegui-los, mas que Deus seria honrado em seu livramento. Os conselheiros de Faraó disseram ao rei que seus escravos tinham fugido para nunca mais voltar. Os grandes homens do reino, refazendo-se de seus temores, alegaram que as pragas tinham sido o resultado de causas naturais. O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos, clamavam amargurados. Êxodo 14, versículo 5. Faraó reuniu suas forças, mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Êxodo 14, versículos 6 e 7. Cavaleiros, capitães e todos os soldados, o próprio rei, acompanhado por grandes homens de seu reino,
liderou o exército atacante. Os egípcios temiam que sua submissão forçada ao Deus de Israel tivesse provocado o ridículo diante de outras nações. Se conseguissem sair com grande demonstração de poder e trouxessem de volta os fugitivos, salvariam sua reputação e recuperariam os serviços e seus escravos. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar, que parecia uma barreira intransponível diante deles, enquanto um monte difícil de subir bloqueava a passagem pelo sul, impedindo que avançassem. De repente, viram ao longe o brilho das armaduras e as carruagens se movendo. O terror tomou conta do coração do povo de Israel. A maioria deles correu para Moisés com suas queixas. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo 14, versículos 11 e 12. Na verdade, não havia possibilidade alguma de livramento, a menos que o próprio Deus intervisse. Como tinham sido levados àquela situação em obediência à ordem divina, Moisés não temia as consequências. Sua calma conduziu a resposta segura ao povo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Êxodo 14, versículos 13 e 14. Pela falta de disciplina e domínio próprio, o povo se tornou violento e irracional. Seus gritos e lamentos eram altos e profundos. Tinham seguido a maravilhosa coluna de nuvem como um sinal de Deus para que avançassem, mas ela não os teria conduzido pelo lado contrário da montanha, por um caminho que não tinham passagem? Como estavam com a mente iludida, o anjo de Deus parecia ser um sinal de desgraça. Enquanto o exército egípcio se aproximava, a coluna de nuvem se ergueu majestosamente para o céu. Passou sobre os israelitas e desceu para ficar entre eles e o exército do rei. Os egípcios não puderam mais ver o acampamento dos hebreus e foram forçados a parar. Ao se aproximarem às trevas da noite, a coluna de nuvem se tornou em uma grande luz para os hebreus, clareando todo o acampamento. A esperança retornou ao coração de Israel. O Senhor então falou a Moisés: diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Êxodo 14, versículos 15 e 16. Assim que Moisés estendeu a vara, as águas se dividiram e Israel entrou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas se erguiam como um muro de cada lado. A luz, vinda da coluna de fogo enviada por Deus, iluminava o caminho, mostrando a passagem enorme aberta através das águas. O fim do exército de Faraó. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Êxodo 14, versículo 23 e 24. Trovões ecoavam e os relâmpagos riscavam o céu. Os egípcios ficaram confusos e cheios de espanto. Tentaram voltar pelo mesmo caminho até a praia, mas Moisés estendeu sua vara e os altos muros de água se uniram violentamente, tragando o exército egípcio em suas escuras profundezas. Ao amanhecer, Israel pôde ver o que restava de seus poderosos inimigos, corpos vestidos com armadura arremessados à praia. Do mais terrível perigo, Jeová trouxe completo livramento, e o coração deles se voltou para o Senhor em gratidão e fé. O Espírito de Deus repousou sobre Moisés, e ele dirigiu o povo em um cântico triunfante de gratidão, o primeiro e um dos mais sublimes que a humanidade já conheceu. As mulheres de Israel deram início ao cântico. Miriam, a irmã de Moisés, ia à frente, guiando-as com tamborim e danças. Por todo o deserto e pelo mar soavam as alegres palavras do coro, e as montanhas ecoavam e ressoavam as palavras de seu cântico de louvor. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Êxodo 15, versículo 21. Esse cântico não pertence ao povo judeu somente.
Ele aponta para o futuro, para a destruição de todos os inimigos da justiça e para a vitória final do Israel de Deus. O profeta de Patmos viu a multidão vestida de branco, os que tinham vencido, em pé sobre algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, segurando harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, versículos 2 e 3. Ao nos libertar da escravidão do pecado, Deus realizou um livramento muito maior que o dos israelitas no Mar Vermelho. Assim como eles, devemos louvar ao Senhor com o coração e com a nossa voz, pois grandes e maravilhosas são as tuas obras. Apocalipse 15, versículo 3. Pois grandes e maravilhosas são as tuas obras para com os filhos dos homens. Que compaixão, que amor incomparável o Senhor nos mostrou ao nos unir a Ele, para que nos tornássemos um especial tesouro para o próprio Deus. Que sacrifício fez nosso Redentor, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Os remidos cantarão. Quem me oferece sua gratidão, diz o Criador, honra-me. Salmo 50, versículo 23. Todos os habitantes do céu se unem em louvor a Deus. Vamos todos aprender o cântico dos anjos agora, para que possamos cantá-lo quando nos unirmos ao seu grandioso coral. Deus levou os hebreus para a fortaleza das montanhas, junto ao mar, para que pudesse manifestar seu poder e derrubar completamente, de maneira inconfundível, o orgulho de seus opressores. Ele escolheu esse meio para provar a fé do povo de Israel e fortalecer sua confiança nele. Se o povo tivesse ficado para trás quando Moisés ordenou que avançassem, Deus jamais teria aberto o caminho no mar para eles. Foi pela fé que o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Hebreus 11, versículo 29. Ao descerem marchando para dentro das águas, mostraram que acreditavam na ordem de Deus proferida por Moisés. Então, o poderoso de Israel dividiu o mar para preparar um caminho para os seus pés. Muitas vezes, a vida fica cercada de perigos e parece difícil cumprir nossos deveres. A imaginação nos leva à beira da ruína. Nessas horas, nós podemos ouvir claramente a voz de Deus nos dizendo: avancem! Devemos obedecer a sua ordem, mesmo que nossos olhos não consigam enxergar através da escuridão e que sintamos as ondas geladas batendo em nossos pés. Aqueles que decidem só obedecer quando todas as sombras de incerteza desaparecerem e não houver mais perigo algum de fracasso ou derrota, nunca, absolutamente, vão obedecer, mas a fé insiste corajosamente em avançar. O caminho pelo qual Deus nos guia pode se estender através do deserto ou passar pelo meio do mar, mas é um caminho seguro. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.